Opa, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel. A gente vai começar as aulas agora, vão ser gravadas, então, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com o professor via WhatsApp, tá? Para tirar as dúvidas. Enfim, vou trabalhar cada semana aí um pouquinho para que a gente possa ir se acostumando. O conteúdo que eu vou trabalhar aí é socialização dos indivíduos. No meu ponto de vista, no primeiro ano, esse é o conteúdo mais difícil, é o mais trabalhado e é o que mais demora. Então peço que vocês tenham calma, vão olhando com calma, vão entendendo e perguntem, porque é bem difícil. Tá? Mas não se assustem porque vai dar tudo certo, né? O professor está aí para ajudar vocês. Beleza? Introdução. Nas duas primeiras semanas aí atrás, o professor pediu para vocês trabalharem aí e olharem alguns casos que aconteceram, né? Algumas reportagens. A primeira era sobre jovens infratores e a segunda era sobre o racismo, certo? Diante dessa questão, o professor tem algumas observações de introdução que a gente pode trazer. Primeiro, aqui que eu botei, né? Os adolescentes infratores, eles surgem ao acaso ou eles são crias de uma sociedade injusta? Então o professor perguntou isso para vocês. Os jovens eles cometem crime porque eles querem ou às vezes pode ter uma influência por trás que os leve a cometer aquele crime? E a segunda pergunta ela complementa a primeira de alguma forma. Todos possuem a mesma oportunidade, né, na nossa sociedade? O racismo ele é algo que nasce com a gente ou ele é algo enraizado pela sociedade? Né? Então essas perguntas elas permeiam o início do conteúdo, uma introdução maior do conteúdo. Só para vocês irem entendendo. Essas perguntas, possivelmente vocês têm opiniões sobre ela, né? Então, foram feitas ao longo de 2 semanas essa análise. Aqui o professor traz outra questão ainda falando sobre a sociedade de um modo geral. Né? Aqui a violência, né? Cada um não quer assumir a sua culpa. E aqui uma tirinha do censo do IBGE de 2010. O Brasil, né? De um lado o Brasil bem desenvolvido, do outro Brasil todo quebrado. Né? Por que a pessoa nasce no lado esquerdo aqui, né? Esse lado esquerdo. Por que a pessoa não nasce no lado direito? Né? Enfim, então essas injustiças aí acontecem, né? Porque todos não são assim. Então tem essas questões por trás. Aqui, deixa eu tomar um pouquinho de água, né? O professor traz uma questão sobre as classes sociais do Brasil. Isso aqui é uma imagem, tá? É de 2013, então é um pouco antiga, mas ela contrasta bem o que eu quero trazer. Ainda sobre injustiças sociais. Se vocês olharem, pessoal, 2 a cada 3 famílias ganham R$ 2.034. E 1% das famílias ganha por mês mais que 13 mil. Por que isso? Porque tanta gente se vira com R$ 2.034. Né? O que a gente pode fazer para mudar? Por que as pessoas nascem assim? É dada oportunidade para elas? Né? Como elas fazem para ter oportunidades? Então o Brasil é muito injusto. E o Brasil, além disso, é pobre, como diz a imagem. Né? Então é importante vocês entenderem que as pessoas possuem classes sociais diferentes. Tá? Aqui as classes sociais estão divididas de maneira econômica, que é o geral, que geralmente é feito. Tá? Só para vocês entenderem como funciona. Beleza? Voltando para cá e aprofundando um pouquinho mais esse modo geral que o professor botou, vocês têm que entender que o que a gente é, tá? O que nós somos hoje como pessoas, a sociedade possui influência sobre a gente, certo? É muito comum, quando eu era menor, até gosto muito de contar isso porque os alunos também se identificam. Eu olhava o Bom Dia e Companhia, no programa do SBT, e passava um carrinho, certo? Um brinquedo. E aquele brinquedo, ele me impactava de alguma forma e fazia eu ter uma vontade de comprar ele, né? Ou às vezes a gente, por conta de algumas ações de um livro, da nossa educação, a gente vai criando uma personalidade, certo?
Então eu botei aqui uma coisa muito importante, que é aqui, ó. O meio que a pessoa vive influenciará na sua personalidade, né? Se a pessoa vive num meio que é num condomínio fechado, estudando inglês, escola tudo do bom e do melhor, ela vai ter, né, um tipo de aprendiz de personalidade, né? Vai ter um traço de personalidade. Se a pessoa nasce numa favela, certo? Dependendo do dinheiro do dia para comer, isso tem muito no Brasil, pessoal. Ela vai ter, logicamente, uma personalidade diferente, né? E aqui são classes sociais diferentes. Mas, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, né? Eu botei um exemplo aqui. Se a pessoa vive se uma criança vive em classes sociais, dependerá da condição econômica de seus pais. Tá? Esse é mais um exemplo que eu dei, além dos dois agora. Dependendo de onde tu nasce, tu pode ter mais facilidade na tua vida ou menos, certo? Para te obter um chamado sucesso, entre aspas. E a sociedade, ela possui essa dificuldade, né? Nós todos não somos iguais. Porque pouca gente tem muito e muita gente tem pouco, né? Vou repetir, né? Pouca gente no Brasil tem muito e muita gente no Brasil tem pouco. O Brasil é pobre, como foi dito ali antes. Então tudo isso tem um porquê e faz uma influência sobre a nossa sociedade. Para terminar essa primeira aula, 6 minutos, falei bastante. Para terminar essa primeira aula, o professor trouxe aqui fases da socialização do indivíduo. Primeiro, socialização primária, certo? Você tem que entender uma coisa. Quem somos hoje, a parte do que a gente vem através da sociedade. E essa parte da sociedade, na nossa personalidade, ela tem duas etapas: a socialização primária e a socialização secundária, né? Socialização primária. A primeira fase é a primeira fase da nossa socialização, ela ocorre nas famílias. Então, quando a gente nasce, lá na nossa família, a gente aprende a falar, a andar, a comer. Essa é uma parte que a falar, né? Essa é uma parte que vai socializando a gente. Depois, a socialização secundária, ela ocorre de maneira externa, isto é, fora da nossa família. Na televisão, na escola, né, com os amigos, na internet. Então, socialização primária dentro das famílias, interna, socialização secundária, externa, fora das famílias. Beleza, pessoal? A aula de hoje era isso. Era uma explicação inicial sobre o conteúdo. Tá? Na semana que vem terão uns exercíciozinhos sobre isso, acredito que 2 ou 3, para a gente ir revisando aos poucos. Tudo bem? Qualquer coisa é só chamar e até mais.